Salmo 42, dos versículos do 1 ao 6, a parte A do 6. Salmo 42, os versículos do 1 ao 6, somente a parte A do 6. Todos encontraram? Lá diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povos, e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Até aqui. Ó Deus, as nossas almas também ficam abatidas. Abatidas por tantas coisas, Senhor, tantas angústias. Mas assim como o salmista, nós cremos que Tu continua sendo o nosso Deus. E que a nossa boca, Pai, ainda cantará louvores de alegria. Mas neste momento, para muitas pessoas, o canto é de luto, é de dor. Mas nós cremos que Tu nos acolhe com a Tua graça. E assim também oramos e pedimos. Fala aos nossos corações, alimenta as nossas almas entristecidas e famintas. Alimenta-nos com Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os Salmos 42 ao 49 foram escritos pelos descendentes de Corá, um levita que havia liderado uma rebelião contra Moisés. E eu confesso a vocês que foram muitas as vezes em que eu li este salmo e me entristeci. Muitas as vezes em que eu li este salmo e chorei, com a angústia presente nas palavras. Por consequência, na vida do autor, na vida deste salmista. Nitidamente ele estava desencorajado, porque havia sido exilado para longe de Jerusalém e não podia adorar a Deus no templo. Ao sentir-se desamparado, o salmista não descansou até que restabelecesse o seu relacionamento de novo com o Pai. Longe de Deus, a nossa alma fica abatida, não é verdade? Antes do culto, a Amanda e eu estávamos falando sobre isso. Que nós cristãos passamos, nós humanos, na verdade, passamos por muitos desafios nesta vida. E para nós cristãos, é difícil sobreviver. E é possível porque temos um Deus presente. E quem não tem esse Deus presente? Daí a angústia toma conta. E foi o que aconteceu com o salmista. Para o povo exilado, a presença de Deus estava no templo. Deus estava no templo. Longe de Sião, era a mesma coisa de estar longe de Deus. Como entoar louvores, como entrar na presença de Deus,
se ele ficou e nós fomos exilados? Viver longe de Deus é viver para sempre em angústia, em aflição, em questionamentos que nunca terão respostas. E é interessante que nas palavras do salmista, ele sabia que a sua vida dependia da presença de Deus. Que sem Deus, uma vida sem Deus é uma vida de morte, de aflição constante. E como é possível ver, ele estava em uma situação extrema de sofrimento. A sua alma estava doente, entristecida, sedenta. Ele coloca, eu tenho sede. Uma alma sedenta do Deus Altíssimo. Tinha consciência que assim como a vida de um cervo depende da água, a sua vida dependia de Deus. A nossa vida também depende de Deus. Nós estamos aqui porque Deus assim o quer. E a tristeza do salmista não é uma situação isolada. Essa dor, essa angústia está presente em nosso dia a dia. Mas a pergunta que eu me faço é se a humanidade está angustiada porque tem sede de Deus. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se ainda há fome pela busca do Espírito Santo. Não podemos negar que, assim como o salmista, em muitos momentos da vida, por causa de algumas situações que nos acontecem, nós também nos sentimos desencorajados. E algumas vezes, por conta da tristeza existente em nosso coração, perdemos o ânimo pela vida. Perdemos o brilho nos olhos, o sono não vem. Perdemos inclusive a vontade de comer e de beber. Em situação de sofrimento, emagrecemos. Perdemos o ânimo por ter que recomeçar, iniciar em um novo trabalho, dar continuidade às coisas que começamos. O salmista, alimentado pelo sofrimento, pelo silêncio de sua dor, talvez porque sentia culpa pelas escolhas que ele mesmo fez ao longo da vida, acabou esquecendo-se da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. E ele chega a se perguntar onde Deus estava. Onde Deus estava? Havia ficado em Sião, pois não se compadecia dele. Onde estava Deus que não o livrava de tanta dor, que não o levava de volta para casa? Onde estava Deus que não mudava essa situação de sofrimento? Possivelmente vocês, nós, também compactuemos deste mesmo sentimento ao longo desses últimos dias. Talvez você também esteja se perguntando, ou se perguntou, onde estava Deus quando chovia? Onde estava Deus quando a tua casa ou a casa de um familiar ou de um amigo estava sendo inundada, invadida pelas águas? Onde estava Deus? Onde está Deus quando à noite choramos pelas coisas que foram? E talvez assim como Maria, quando perdeu seu irmão Lázaro, também
nos perguntemos, ou dizemos uns aos outros, ou a nós mesmos: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Onde está Deus? Seria Deus indiferente ao sofrimento? Estaria Ele dormindo quando tudo isso aconteceu? Quando clamávamos por socorro? E parece que não somos os únicos que em meio à dor não enxergamos a mão de Deus em ação. Não somos os únicos que lamentamos e choramos. Não somos os únicos que passamos por situação de sofrimento. O povo de Israel viveu muitas situações de lamento, como essa que nós estamos vivendo. Mas viver longe da presença de Deus, longe do templo, onde pudessem adorá-lo, foi o pior momento de suas vidas. Eles podiam perder tudo, mas Deus não. Deus era o maior tesouro para este povo. O exílio não tirou somente Sião, tirou-lhes casa, família, animais, empregos, bens. O que havia foi destruído, e o que há não motivava o riso, ao canto de louvor. Assim como o salmista lamentou e chorou, este é o nosso tempo de lamentar e chorar. É tempo de lamentar aquilo que se perdeu. Tempo de darmos expressão à nossa vulnerabilidade, à nossa fragilidade. Tempo de lamentar por aquilo que levamos uma vida inteira para identificar. E que não deveria ocupar tanto espaço assim na nossa vida. Assim como o salmista, podemos lamentar aquilo que para nós gera tanta tristeza. E nas minhas andanças e escutas, eu tenho percebido que algumas palavras não têm saído das bocas. Das cordas vocais, elas têm saído pelos olhos. As pessoas não conseguem mais expressar seus sentimentos. Eles estão adoecendo. Muitas pessoas, entre nós, conhecidos, amigos, estão adoecendo. São lágrimas e um silêncio ensurdecedor. Não há palavras. Há somente dor, lamento. Há medo. Mas as lágrimas também são orações que Deus acolhe. São orações que Deus compreende. Não podemos nos preocupar com palavras bonitas. Deus compreende, inclusive, o silêncio dos nossos corações. Então, permitam-se chorar, permitam-se lamentar, permitam-se viver o luto, e ainda que angustiado, permitam-se experimentar o consolo e amparo e a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela não se foi. Ele está conosco. O Deus que enxuga as lágrimas daqueles que choram e lamentam, quer enxugar as nossas também. Não há um só dia que Deus não cuide de nós. Não há um só dia que a sua presença não se faça entre nós. De maneira nenhuma Ele é indiferente à dor. Ele não é indiferente ao sofrimento. Ele está conosco, se importa conosco, principalmente em circunstâncias adversas. E assim como Jesus chorou,
ao ver chorando Maria e os judeus, ele tem chorado com os que choram. Ele tem chorado conosco. Ele está sofrendo conosco. Ele está vivendo tudo que nós estamos vivendo. No quarto escuro da nossa angústia, Deus está. E o meu desejo e as minhas orações é que, assim como o salmista e como Maria, irmã de Lázaro, nós possamos crer na soberania deste Deus que é tão poderoso, que está presente em todas as situações das nossas vidas. Ele está presente na vida e na morte, nos ganhos e nas perdas. Ele está presente no choro e no riso. Coloquemos a nossa esperança em Deus, pois somente Ele é o nosso Salvador. Ele não nos abandonou, porque pertencemos a Ele. Somos dele. Para este tempo de tantas incertezas, não deixemos de crer. Não deixemos que a esperança se vá. Porque a palavra, ela nos garante que tudo passa. Menos a palavra de Deus. E que essa palavra nos sustente, nos mantenha, nos fortaleça. Que essa palavra nos aproxime cada vez mais deste Deus presente, deste Deus amoroso, desse Pai tão bondoso. Choremos e lamentemos porque é tempo para isto. Mas não permitamos que a tristeza dure para sempre. Ela também deve passar. Mas o nosso Deus vai permanecer. Assim cremos. Amém.